Oi, eu sou a Leona Moscovita e hoje eu vou contar 3 histórias pra vocês. Eu tô morrendo de calor. Como sempre, eu vou pedir pra vocês darem um like nesse vídeo, pra vocês se inscreverem aqui nesse canal, pra você recomendar esse vídeo pra alguém que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir nas minhas redes sociais, que vai aparecer no canto. Eu tentei achar histórias que fossem só de Natal e é muito difícil, mas eu encontrei, inclusive uma delas eu recebi diretamente no meu e-mail. Então, inclusive, se vocês quiserem que eu conte histórias de vocês, é só mandar no meu e-mail ou em qualquer outra rede social minha que tá na descrição do vídeo, já apareceu aqui na tela também. Então vamos lá pra primeira história. Essa história eu também encontrei no subreddit, que eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira lá ler histórias em inglês, e eu traduzo tudo aqui pra contar pra vocês. Então, para. A história não tem título e eu não consegui pensar em nenhum título que se encaixasse bem e que não ficasse repetitivo, tipo, criatura, blá, blá, entendeu? Então ela não vai ter título mesmo. Eu estava muito animado para ver o que ia receber no dia de Natal. Então, desci as escadas de casa por volta das 2 da manhã. Para não acordar meus pais, empurrei lentamente a porta. E ela faria muito barulho se eu estivesse empurrando rápido demais. E me arrastei para a sala, onde estava a árvore e os presentes. O ambiente estava muito escuro e frio. Quer dizer, tão frio que eu podia ver minha própria respiração na pouca luz que tinha lá. O interruptor para as luzes mais fracas estava do lado da porta. Liguei e lentamente girei o botão. Pude ver as poltronas e a árvore de Natal. E o tão esperado presente. Foi aí que eu vi o rosto. Um rosto malicioso e sem pele, que agora estava a apenas alguns centímetros de mim. Seus olhos, sem pupilas, pareciam olhar diretamente através de mim. O cheiro de carne podre entrava nas minhas narinas e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Até que aquela criatura se recuou. Ele se virou, cambaleou e mancou em direção à árvore. Eu consegui enxergar melhor aquilo agora. Aquilo vestia trapos apodrecidos do que eu imaginei um dia ter sido um manto. Aquela coisa parecia hipnotizada pela árvore. Sua cabeça girava assustadoramente de um lado para o outro enquanto completava o que estava adiante. Então, ele se virou e olhou diretamente para mim, levantando um longo dedo ossudo até o rosto, onde um dia seus lábios podem ter estado. Minha boca estava aberta, eu estava petrificado. Tentei gritar, mas não saía nenhum som. Finalmente consegui sair da sala. Apaguei a luz ao sair, fechei a porta silenciosamente e subi as escadas, com medo demais para fazer qualquer outra coisa. Corri para o meu quarto e me escondi debaixo das cobertas. Só então, finalmente, eu consegui chorar, silenciosamente. Na manhã seguinte, fiz uma cara de coragem e fingi estar animado enquanto desembrulhava meus presentes. Minha mãe parecia saber que algo estava errado, pois perguntou se eu estava bem. Menti e disse que estava só cansado por não conseguir dormir direito a noite anterior. Que é o que acontece com você quando você tem 7 anos e é véspera de Natal. Tudo que eu conseguia pensar era naquela coisa que eu vi na noite anterior. Eu mal brinquei com os meus brinquedos novos. Eu continuava vendo seu rosto toda vez que fechava os olhos. Com o passar dos anos, ponderei sobre isso com alguns detalhes. E, no entanto, acho que há mais também. Toda essa baboseira sobre o Natal ser mágico é verdade. Nós o fantasiamos com elfos, renas e o Papai Noel. Mas com certeza é muito mais do que isso. Há uma razão pela qual os antigos costumavam contar histórias de fantasmas no Natal. É o único ponto do ano em que as fronteiras entre este mundo e os outros são mais tênues. Estamos afastando o horror que se infiltra em nosso mundo durante o Natal. O que é uma árvore de Natal senão um antigo totem pagão, decorado com velas? Hoje em dia, eu apenas apago isso da minha mente e finjo que sou budista ou algo assim, para não ter que explicar nada a ninguém. E há uma última coisa que nunca esquecerei. Na noite seguinte, a nota que encontrei embaixo da árvore de Natal me dizia apenas uma palavra. Tá amassada. Bom, a primeira história foi isso e eu acho que é uma coisa que eu não gostaria de encontrar nem no Natal, nem nunca na minha vida. E que Natal é uma data pagã, isso é um fato, e a gente só simplesmente pegou e
enfeitou ela do jeito que a gente queria. E será que é isso mesmo? Será que as linhas ficam mais tênues durante esse tempo? Essa segunda história que eu recebi no meu e-mail, que é a história da Bianca. Obrigado, Bianca, por mandar. Inclusive, mandem histórias. Eu conto tudo aqui. Se você não quiser que eu fale seu nome, você deixa isso claro no e-mail, por favor, que eu vou falar. O título da história é Eu e minha família poderíamos ter morrido neste dia. Bom, essa história se passa há 4 anos e ela me assombra até hoje. Era noite de Natal e minha família estava voltando de um restaurante chique para casa. Eu, ao contrário da minha família, estava cansada. Então, a viagem de 45 minutos parecia eterna. Além disso, minha irmãzinha estava constantemente reclamando sobre como sua amiga não tinha dado nada para ela no Natal. Após cerca de 20 minutos dirigindo, meu pai parou em um posto de gasolina para comprar cigarros e minha irmã, meu irmão e minha mãe saíram para ir no banheiro. Fiquei no carro. Depois que todos saíram, decidi jogar alguns jogos no meu telefone. Quando olhei para o relógio, vi que já tinham se passado 10 minutos. Então, imediatamente me perguntei por que estavam demorando tanto. Assim que olhei pela janela do carro, vi um homem olhando para o nosso carro. E eu fiquei morrendo de medo porque não sabia há quanto tempo ele estava lá olhando. O que tornava tudo ainda mais enervante é que ele estava com o rosto sem expressões. Foi difícil distinguir quaisquer características. Sei que ele tinha cerca de 1,80 m e parecia ser de meia idade. Assim que ele percebeu que eu estava olhando, começou a andar em direção ao carro. E eu estaria mentindo pra você se dissesse que não estava com medo. Felizmente, meu pai voltou com o resto da família assim que o homem deu alguns passos. Meu pai se desculpou e me disse que ficou conversando com o caixa. Eu não me importava, só estava feliz por meu pai estar comigo. Eu dei outra olhada pra lá e o homem ainda estava lá fora, olhando. Mas dessa vez ele tinha um olhar irritado no rosto. Partimos e pelo resto da viagem de carro não conseguia parar de pensar naquele homem. Isso não teria sido tão ruim se tivesse terminado aí, mas não terminou. Mais tarde, naquela noite, eu estava vendo o YouTube enquanto todos dormiam. E felizmente, pra mim, uma tempestade estava se abatendo sobre nós. E eu gosto de tempestades. Isso me deixa confortável. Desliguei meu telefone e simplesmente curti o ambiente. Isso não durou muito, pois ouvi algo se espatifar na janela atrás de mim. Eu cambaleei pra frente e quase caí da cama. Achei que um pássaro tivesse batido na janela. Eu vi o homem parado perto do carro dos meus pais, olhando pro meu quarto. Dei uma olhada mais de perto e quase tive um ataque cardíaco. Desta vez, quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Como eu tinha 14 anos, fiz a coisa mais viril e gritei a plenos pulmões. Meu pai correu pelas escadas e entrou no meu quarto. Contei a ele sobre o homem e expliquei tudo o que havia acontecido. Meu pai me disse para chamar a polícia e desceu. Após 10 minutos, a polícia apareceu do lado de fora da nossa casa e não encontrou nada. No dia seguinte, meu pai inspecionou a casa e descobrimos que a maçaneta da porta dos fundos havia sido danificada, mas não completamente quebrada. Eu não consigo pensar que se aquilo tivesse realmente conseguido entrar, poderia ter nos prejudicado ou possivelmente nos matado. Eu quero mais uma vez agradecer a Bianca por ter enviado um e-mail pra mim e falar que eu acho que é uma das coisas mais sinistras, porque necessariamente não precisa ser alguma coisa sobrenatural, e eu acho que eu tenho mais medo de ser humano do que de qualquer outra coisa que possa existir e a gente não conheça. Eu acho que é a coisa mais perturbadora. Então tomem cuidado com pessoas de seguinte. Chamem sempre a polícia e não saiam pra ver. Vai ver nada. Bianca, próxima vez, não sai de casa e avisa seu pai já desde o carro. Essa próxima história eu também peguei no Reddit e o título dela é Urso? É uma pergunta. Urso. Ela é uma história bem longuinha, então pega um café, começa a lavar a louça e deixa eu passando aí enquanto você me ouve. Mas, ok? Minha esposa e eu estamos juntos há cerca de 2 anos. Nós nos conhecemos na faculdade e nos damos bem imediatamente. Ela ficou órfã quando ainda era muito jovem. Então, foi criada pelo avô até para a escola e me conheceu. Eu não sabia muito sobre seu avô, exceto que ele era extremamente protetor com ela, quase à beira da paranoia. Ainda assim, ele faleceu antes que eu tivesse a chance de conhecê-lo. Então, nunca nem pensei muito sobre ele, além do conforto que eu dou para minha esposa.
Isso até descobrirmos que ele possuía algo em torno de 400 hectares de terra em uma floresta. Minha esposa era sua única descendente viva. Então ela recebeu a escritura em um chaveiro. O chaveiro pertencia a uma casa que ela nunca tinha visto antes. O que uma garota de 23 anos faria com tudo isso? Eu não sei. Tudo que sei é que quando ela me contou sobre seu novo terreno, eu sabia que tínhamos que dar uma olhada. Enquanto caminhávamos, perguntei se ela já tinha estado nessa casa na floresta antes. E ela disse: eu nem sabia que essa terra existia. Eu não tenho ideia do porquê meu avô ia esconder isso de mim. A viagem da nossa faculdade até as montanhas onde ficava a floresta era de algumas horas. A floresta era densa, com pinheiros e carvalhos crescendo perto da estrada. Quanto mais nos afastávamos da civilização, piores as estradas se tornaram. Buracos, galhos quebrados e até grama começaram a brotar em alguns lugares. Nosso plano era passar a noite na casa, mas se isso não desse certo, nós também levamos uma barraca. Nosso GPS parou de funcionar em uma estrada de pedra. Essa estrada serpenteava e fazia curvas e afloramentos rochosos. Depois de mais ou menos meia hora nessa nova estrada, vimos a casa bem na nossa frente. E é bom avisar vocês que as fotos que vão passar aqui são da pessoa que postou essa história lá no Reddit. A casa estava claramente abandonada há décadas. Eu havia trazido minha câmera conosco, então tirei uma foto dela bem quando saímos do carro. Esticar as pernas depois de tanto tempo no carro foi muito bom. Minha noiva foi até a casa para dar uma olhada e eu avisei a ela que o solo poderia estar apodrecido e que tomasse cuidado. Comecei a andar pela casa e tirei uma outra foto. Voltei para casa e entrei pela porta da frente. No interior estava uma bagunça. Toda a madeira estava podre e tinha muita sujeira. E eu estava honestamente surpreso por ele ainda estar de pé. Eu coloquei minha cabeça para fora e meus olhos encontraram algo. Havia uma árvore crescendo à direita da casa. Eu vi 4 marcas de garras profundas nele. Levantei a minha câmera e tirei uma foto. Foi quando eu ouvi minha noiva gritar. Corri para frente da casa e a vi parada na frente de algo podre. Quando olhei mais de perto, vi que era uma carcaça de veado. Eu disse à minha noiva que estávamos definitivamente na terra dos ursos. Então, tirei uma foto. Que não vai aparecer a foto aqui, porque senão... muito feio. A única coisa era que parecia que o cervo tinha sido cortado com um monte de lâminas de barbear. E normalmente os ursos não fazem isso. O sol logo se pôs depois disso. Colocamos nossa barraca dentro da casa e encontramos um bom local plano para montá-la. Peguei minha churrasqueira a gás e fiz alguns hambúrgueres. Estávamos sentados em nossas cadeiras de acampamento. Minha mulher estava me olhando muito surpresa. E eu perguntei o porquê dela estar tão surpresa. Então ela disse: é que nunca acampei antes. É diferente do que eu imaginava. Decidi perguntar um pouco mais sobre o avô dela. Por que você acha que ele nunca te contou sobre nada disso? E por que acha que ele nunca levou você para acampar? Eu perguntei. Eu não sei, ela respondeu. Conversamos um pouco sobre como achávamos legal a propriedade, falamos sobre planos futuros, festas, amigos, fogueiras, tudo isso. As nuvens haviam surgido, então toda a luz vinha de nossa pequena lanterna que eu trouxe. Logo, entramos na tenda, fechamos o zíper da porta e estávamos prontos para dormir. Minha noiva já estava dormindo quando aconteceu. Todos os sons de fora, todos os grilos, pássaros e corujas, todos pararam, no mesmo instante. Deitado no meu saco de dormir dentro da tenda, o silêncio era ensurdecedor. Foi quando eu ouvi um ruído distinto de clique que ecoou da floresta. Fiquei em silêncio, tentando adivinhar que tipo de animal poderia ter feito aquele som. Foi tão alto que minha noiva realmente acordou ao meu lado e perguntou o que era. Então eu disse a ela que eu não sabia. Ouvi o barulho de clique novamente, extremamente próximo. Tão perto que parecia estar bem ao lado da casa. Saí do saco de dormir, ainda dentro da barraca, e peguei minha câmera. Eu caminhei até a porta da barraca e fechei o zíper mais silenciosamente que pude. Em seguida, coloquei a câmera na escuridão e tirei uma foto. No flash, vi uma mão alcançando a janela quebrada da casa. Quase parecia humano, mas era mortalmente branco e tinha longas garras. Pela janela, vi o que parecia ser uma silhueta humana com 2 olhos amarelos brilhantes, olhando em nossa direção. Não tenho certeza, mas parecia que havia sangue ao redor da sua boca. Puxei a câmera e fechei a porta da tenda. Minha noiva se sentou e perguntou: o que é isso? Me aproximei dela e cobri sua boca com minha mão. Meu coração estava disparado. Eu sentia todos os pelos do meu corpo se arrepiarem.
Eu não tinha ideia do que eu deveria fazer. Então tudo ficou silencioso. Por um longo momento, não ouvi nada. Então, o som de clique ecoou de onde eu sabia que ficava a porta da frente da casa. Minha noiva olhou pra mim com seus olhos claramente confusos e com medo. Silêncio novamente. Me esforcei para ouvir, mas nada. Durante o que deve ter sido uns 2 minutos, me sentei, ainda com a mão na boca da minha noiva. Então, ouvi o clique de apenas alguns metros fora da porta da nossa tenda. Não tenho ideia de como ficou tão perto sem fazer nenhum som. Eu congelei por um momento. Então, o mais silenciosamente que pude, enfiei a mão na calça, deitada no chão, e tirei as chaves do carro. Apertei o botão de alarme 2 vezes. A buzina do meu carro tocou bem alto de onde havíamos estacionado em frente à casa. Mais uma vez, silêncio. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ouvi o clique de onde meu carro estava estacionado, em frente à casa. O clique ecoou mais algumas vezes, cada vez mais distante. Depois de meia hora ou mais, os grilos começaram a subir e a floresta parecia viva novamente. Minha noiva ficou olhando e perguntando: "O que você viu?" Eu disse a ela para se vestir e se preparar para correr. Nos vestimos na barraca e abri a porta. Corremos para onde estava meu carro. Entramos nele e saímos correndo. Eu não parei até chegarmos em casa. Na manhã seguinte, fui até meu carro e vi isso no capô. E fim. Putz, tô completamente arrepiada. De verdade. Vocês não vão conseguir ver. Não, e o pior dessa história é como se já não bastasse a história, a gente ainda tem foto. É por isso que não se vai pra mato. Fica em casa, nasceu na cidade, fica na cidade. A questão que fica é o que que era. Quem vai saber o que que é? Quem vai se arriscar pra ficar lá procurar, pra ir caçar? Se alguém um dia descobrir, me trouxe aqui a prova, aí eu falo: parabéns, tu é um bichão mesmo, porque eu não vou fazer mais nada sobre. Bom, gente, então hoje é isso mesmo. Eu vou pedir mais uma vez pra você dar um like nesse vídeo, porque me ajuda. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Eu vou pedir pra você me seguir nas minhas redes sociais e divulgar esse vídeo com pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo. Falar também pra caso você queira mandar histórias, você mandar no meu e-mail, que tá na descrição aqui do vídeo. E até a semana que vem. Boa noite e bons sonhos.